Glória Web TV, evangelizando pela internet. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à Mariologia de Marcos, hoje vamos analisar o relato da rejeição de Jesus em Nazaré, sua terra, que se encontra em Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Nessa narrativa, Marcos apresenta Jesus como carpinteiro, filho de Maria, e fala de seus irmãos e irmãs, citando o nome de 4 deles, Tiago, José, Judas e Simão. A chave de leitura desse relato é o provérbio: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Segundo alguns teólogos, a referência à pátria e à casa formam um possível elo com a cena que já analisamos, de Marcos 3, 20 a 21 e de 30 a 35. O texto refere-se então aos nazarenos que ficaram chocados com a distância entre os ensinamentos e as obras de Jesus e sua origem humilde. O espanto por parte dos habitantes de Nazaré manifesta a falta de fé em Jesus Cristo por parte deles. Diante dos olhos dos nazarenos, Jesus é apenas o carpinteiro, o filho de Maria. A expressão filho de Maria é usada pelos nazarenos para manifestar descrédito e desprezo quanto à origem humilde de Jesus. Essa expressão, filho de Maria, é estranha e única no Novo Testamento, pois nas demais passagens se dirá filho de José. O comum, de fato, era uma pessoa identificada pelo seu lado paterno. O evangelista não menciona José nesta cena, possivelmente porque ele já havia falecido. Por isso, refere-se a Jesus como filho de Maria, pois Maria estava lá em Nazaré. De fato, Marcos busca ressaltar com esta expressão as características humanas e humildes de Jesus para tentar purificar sua comunidade de uma crença no Messias muito milagreiro e triunfalista. E quanto aos irmãos e irmãs de Jesus, como conciliar a crença na virgindade perpétua de Maria com as referências explícitas aos irmãos e irmãs de Jesus que aparecem nos evangelhos? Eis que essa problemática tem gerado muitos conflitos e discussões no campo teológico. Como se trata de uma questão delicada e complexa, iremos apenas explanar algumas interpretações que nos levam a crer numa abordagem mais ampla no uso dos termos irmão e irmã nos escritos bíblicos. Primeiramente, precisamos ter presente que a Bíblia foi escrita num contexto cultural muito diferente do de hoje. A própria linguagem usada na Bíblia é ainda um tanto primitiva, visto que a linguagem é uma realidade que sofre constantes mudanças e aperfeiçoamentos no decorrer dos séculos. Na linguagem bíblica, a palavra irmão não é usada exclusivamente para referir-se a irmãos carnais. No grego bíblico, o termo adelphos pode designar irmão carnal quanto parente consanguíneo, principalmente um primo-irmão. Embora sejam escritos em grego, os evangelhos sinóticos possuem uma mentalidade fortemente semita. Para os hebreus, é normal chamar irmãos os parentes mais próximos, como por exemplo, em Gênesis 13, 8, Ló é chamado de irmão de Abraão, quando na realidade era um sobrinho e tio. Apesar de que os irmãos e irmãs de Jesus apareçam com Maria, em nenhum momento se afirma que eles são filhos de Maria ou que ela é a mãe deles. Os chamados irmãos de Jesus são compreendidos pela Igreja Católica como sobrinhos ou parentes próximos de Maria. Não encontramos esse dado expressamente na Bíblia, porém algumas passagens podem nos levar a esta conclusão. Em Marcos 15, 40 e Marcos 16, 1, o evangelista nos apresenta uma Maria, mãe de Tiago menor e de José. Esta Maria é, segundo alguns teólogos, uma irmã ou cunhada da mãe de Jesus, possivelmente Maria de Cleofas, como relata o evangelista João no capítulo 19, versículo 25. Mateus diz claramente que se tratava de uma outra Maria. Alguns pesquisadores identificam o irmão do Senhor, Tiago, como um dos 12, provavelmente Tiago, o filho de Alfeu.
Se Maria tivesse outros filhos, seria inconcebível que Jesus, na hora de sua morte, a confiasse aos cuidados dos discípulos amados. Os outros filhos é que deveriam cuidar dela. Lucas também narra o episódio da perda e do reencontro sem fazer nenhuma referência à existência de outros filhos de Maria. O contexto narrativo supõe Jesus como unigênito. Essas são algumas passagens que nos levam a compreender uma abordagem mais ampla do termo irmão e irmã usada pelos evangelistas. A Mariologia de Marcos é primitiva, não afirmando basicamente nada sobre a relevância teológica da mãe de Jesus. O mistério de Maria, na visão marcana, é ainda obscuro e oculto. Um mistério que os evangelistas posteriores, pouco a pouco, iluminarão e esclarecerão. E no próximo programa vamos adentrar na Mariologia Mateana. Aguardo você!